Fala galera, beleza? Bora aí para mais uma aulinha de métodos. E na aulinha de hoje a gente vai dar continuidade aí no assunto de matriz de rotação, tá bom? Parte 2. Então, aqui é o professor Wellison e bora pro vídeo. É o seguinte, o que é que nós estamos interessados em fazer nessa videoaula? A gente quer discutir a nossa matriz de rotação do ponto de vista físico e geométrico, tá bom? Então, o que eu vou fazer basicamente é um outro exemplo, agora mais simples, obviamente, para a gente só poder fazer continha mais tranquilo, e a gente tentar entender a importância desse assunto de matriz de rotação aí para os assuntos mais avançados de física, tá bom? E aí vocês podem extrapolar essas ideias para as outras disciplinas que precisem aí falar de matriz de rotação. Então a ideia é bem parecida, tá bom? Mas em particular, a matriz de rotação ela vai aparecer naturalmente aí para vocês nos cursos de mecânica quântica, tá bom? Então é um tema bastante interessante vocês entenderem a lógica que está por trás, né? Obviamente lá vai ficar um pouco mais complexo, mas se vocês entenderem aqui a lógica vai ficar bem simples depois, tá bom? Então é o seguinte, ó, o que nós vamos brincar hoje? Nós vamos tomar dois exemplos bem básicos, tá bom? Vamos supor, inicialmente, aí, duas rotações, que nem foi feito no vídeo anterior. Vou deixar o card aí para vocês seguirem, tá bom? Então, ó, vamos pensar na seguinte rotação. Primeiro exemplo. Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui um sistema de coordenada, bem simplesinho. Vamos tentar fazer aqui. Então, eu tenho aqui o meu x1, x2 e x3, tá certo? E eu vou fazer uma rotação em torno de x2 no sentido horário, tá bom? Só para ficar fácil. Então, ó, o reloginho gira aqui, então eu vou rodar aqui, tá bom? Assim, ó. Então, no sentido horário. Então, deixa eu fazer de vermelho. Então, suponha aí, por simplicidade, uma rotação aí no sentido horário. Então, eu vou escrever aqui para a gente não esquecer depois. Sentido horário. Então, a primeira coisa que eu quero é, faça uma rotação, então, de 90 graus no sentido horário em torno de x2, tá bom? Então, uma rotação aqui sentido horário de 90 graus, tranquilo? Então, vamos rotacionar o meu sistema de 90 graus. Então, a gente já aprendeu, né, pelo último vídeo, que isso vai produzir uma matriz de rotação, que eu vou chamar ela aqui de lambda 1, e ela vai pegar esse sistema e vai levar ele no seguinte sistema. Então, o x2 vai manter na mesma posição, então eu vou ter aqui, ó, que eu vou chamar de x2', por simplicidade, que vai estar o meu novo x2, vai estar na mesma direção de x2. O x1, como eu vou rotacionar de 90 graus, ele vai vir aqui para cima, ó, na posição do x3, então aqui vai ser o meu x1'. E o meu x3, ele vai para a posição do menos x1, não é isso? Então, ó, vou fazer ele aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o meu x3'. Então, visualmente é isso, tá bom? E aí, qual que era a matriz lambda 1 que representa essa rotação? A gente escrevia ela lá na última aula, a gente escrevia como R, não era assim? Que aqui vinha os cosseno diretores de x1' com x1, cosseno diretor de x1' com x2, cosseno diretor de x1' com x3, tá bom? E assim por diante, cosseno de x2' com x1, cosseno diretor de x2' com x2, cosseno diretor de x2' com x3. Terceira linha aqui, ó, cosseno de x3' com x1, cosseno de x3' com x2 e o cosseno de x3' com x3. Então, vamos montar essa nossa matriz aqui de rotação, tranquilo? Então, ó, quem que é o meu x1' com x1? Quem é esse ângulo, tá vendo? Ó? Como ele veio para cá, ó, como eu utilizei uma rotação de 90 graus, fica bem facinho saber que isso aqui é cosseno de 90, tá bom? Ó? Então, o x1 vai fazer 90 com x1, vai fazer 90 com x2 e vai fazer um ângulo de zero com x3. Então, já para adiantar aqui o vídeo, tá bom?
Vamos ver o x2, depois eu coloco na próxima página. Quem vai fazer o x2? X2', vai fazer aqui então 0, né? Graus com x2 vai fazer 0 com graus e 90 com os demais. 90 com x1 e 90 com x3, tranquilo? E depois a gente vai ter o x3', ó. O x3' ele vai fazer então 180 com x1, porque olha lá, ele tá a cabecinha desse pseudo vetor aí que a gente está chamando como vetor meu eixo-coordenado, né? Então, ó, eu estou chamando a cabecinha para lá, o x1 tá para cá, então 180 graus, ó. Vai vir com 180. Vai fazer 90 com x2 e 90 com x3, tranquilo? Então, ó, eu vou chamar o meu lambda 1, então eu vou escrever como lambda 1. Então, eu vou deixar essa aqui a matriz de rotação sempre escrita desse jeito, para a gente não perder tempo. Então, ó, o meu lambda 1, ele é fácil de escrever. Então, eu tenho cosseno de 90, cosseno de 90, cosseno de 0. Foi isso que a gente fez. Segunda linha, cosseno de 90, cosseno de 0, cosseno de 90. Terceira linha, como a gente viu, cosseno de 180, cosseno de 90, cosseno de 90. Tranquilo? Isso aí fica fácil de a gente resolver. Então, a gente vai ter aí, ó, a seguinte matriz de rotação: cosseno de 90 é 0, cosseno de 90 é 0, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180 menos 1, cosseno de 90 é 0, cosseno de 90 é 0. Bom? Beleza. Então, essa aqui é a minha matriz de rotação para o meu primeiro exemplo. Beleza? Ótimo. Vamos pensar numa segunda rotação, tá bom? Mas vamos partir, por simplicidade, do nosso sistema original, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu sistema original, esse aqui, ó, x1, x2, e vamos fazer uma segunda rotação da seguinte maneira, tá bom? Olha só, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, ó, suponha um lambda 2, tá bom? Que, de modo que a gente tem aqui o nosso sistema original, para ficar fácil, só para vocês entenderem como esse trem é uma ferramenta muito interessante. x2 e x3, não é isso? E eu quero fazer uma segunda aqui, ó, uma outra, tá bom? Independente. É só para a gente ver que essas matrizes de rotação, ela independe de como a gente começa o sistema, tá bom? Por isso eu vou começar com ele da forma padrão, para a gente depois brincar com as rotações que a gente já fez, tá bom? Então, ó, vamos supor novamente a mesma posição inicial. Vamos fazer uma outra rotação. Essa segunda rotação que eu quero agora, eu vou também assumir o sentido horário, para a gente não esquecer que a gente fez elas, construiu ela desse sentido aí, ó. Então, no sentido horário, então vamos fazer assim, ó. Vou fazer 90 graus em torno de x1. Então, 90 graus porque fica facinho. Quando a gente fizer isso, a gente vai chegar na seguinte configuração, ó. x1, como é em torno dele, ele não vai mexer, então eu sei que x1 aqui, meu x1', vou chamar assim, tá, gente? Cuidado aí, ó. Meu x1' vai ficar na mesma direção. E quem vai andar agora 90 graus é o x3. Então, meu x3 vai vir para cá, ó. x3, tá vendo, ó? x3' vem para cá e o x2' vai ir lá para baixo, onde era o x3, só que negativo, ó. Então, ó. Então, meu x2' vem para cá. Tranquilo? Pronto. A gente já sabe a representação visual do que vai acontecer. Então, como é que a gente acha novamente o meu lambda 2 agora? Vamos novamente aplicar a matriz de rotação, né? x1' com x1 e assim por diante. x2' com x1, com x2, e aí a gente vai calcular a nossa matriz sempre dessa maneira aí. Então, vamos calcular o lambda 2. Então, quem é o lambda 2? Ó? Então, lambda 2. Então, logo, o nosso lambda 2 vai ficar bem interessante. A gente vai ter que calcular, ó, x1' com x1. Vamos pegar a primeira linha. x1' com x1, x1' com x2, x1' com x3. Então, bora lá.
Então, fazendo isso, a gente vai ter, ó, quem é x' com x1, não saiu do canto. Então, ó, cosseno de zero. Quem é x' com x2, x' com x3, tudo 90 graus, tá certo? Então, não tem segredo, ó, cosseno de 90, cosseno de 90. Vamos pegar a próxima linha, olha lá, a próxima linha. x2' com x1, depois x2' com x2, x2' com x3. Bora lá. Então, eu vou ter cosseno. Quem é o x2'? Ah, o x2' já dá para ver que ele está com 90 com x1 e 90 com x2, mas faz 180 com x3, tá certo? Então, ó, vamos lá, ó, 90 com x1, cosseno de 90 com o x2 anterior, mas faz 180 com x3. Cosseno de 180. Vamos para o x3, linhas, olha lá. Terceira linha, x3 com x1, x3' com x2, x3' com x3. Beleza, mesma coisa. Quem é o meu x3'? Ah, com o x1 ele faz 90, com o x3 ele faz 90 e com o x2 ele faz 0 graus. Então, vamos lá. Cosseno de 90 com x1, cosseno de 0 com x2 e cosseno de 90 com x3, tranquilo? Então, a gente chegou aí a nossa matrizinha, né? Então, ela fica facinha também, ó. Então, vou fazer aqui no cantinho já, ó. Então, cosseno de 0 dá 1. Então, 0, 0. Depois dá 0, 0, cosseno de 180 menos 1. E aqui eu vou ter 0, 1 e 0. Então, essa é a minha matriz lambda 2. Tranquilo? Ótimo. Então, agora a gente vai discutir o que está acontecendo. Olha lá, a gente fez essa transformação lambda 2 a partir de lambda 1. Mas, na verdade, o que eu quero agora discutir é o seguinte. Então, suponha, na verdade, que eu parti, ó, do meu sistema inicial x1, x2, x3. E eu fiz uma operação lambda 1 nesse sistema, transformou para esse sistema linha. E eu vim e quis rotacionar, tá vendo? O meu sistema linha para encontrar um sistema lambda, duas linhas, né? X duas linhas. Então, o que acontece nesse processo? Eu vou ter que fazer esse trabalho a partir daqui, novamente, tentar encontrar? Não. Essa aqui é a resposta, tá bom? Então, as matrizes de rotação, tá bom? A forma que elas giram o sistema de coordenada, ela vai depender de como eu estou chamando esses caras de x linhas ou x duas linhas. Na verdade, a matriz de rotação ela representa uma configuração espacial que eu vou proporcionar o meu sistema original. Ou seja, se eu pegar esse meu sistema original e rotacionar ele, ele vai ficar com essa cara. Mas se eu pegasse esse sistema aqui, tá vendo? E fosse rotacionar de lambda 1, ele vai para uma outra carinha semelhante, tá bom? Ele vai ter que fazer a mesma operação. Ou seja, eu poderia pegar aqui, ó, tá vendo? Ó, o meu x2 linhas, tá vendo? E fazer uma rotação em torno dele no sentido horário de 90 graus. Tá vendo? E o que vai acontecer? Ele vai para uma nova configuração, mas essa nova configuração ela é dada pela matriz lambda 1. É isso que eu estou querendo dizer. Tá bom? Então, essa matriz lambda 1 que a gente encontrou, ela sempre vai ser a mesma para quando eu rotacionar, tá vendo? O meu x2 de 90 graus no sentido horário. Tá certo? Não importa se eu vou chamar de x2 lambda, não importa. Desculpa, linha, x2 linhas, x2, duas linhas. Essa rotação que a gente escreveu, ela sempre vai ser válida para eu pegar o eixo 2 e rodá-lo no sentido horário de 90 graus. Então, é isso que a gente vai avaliar agora e vocês vão ver que coisa bacana de se discutir, tá bom? Então, beleza. Então, a gente encontrou uma rotação em torno de x2 e uma rotação em torno de x1. E eu quero fazer uma composição, e eu quero ver que tipo de rotação isso promove. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. Vamos fazer do sentido visual primeiro. Eu acho que ia ficar mais simples da gente visualizar. Olha só.
Vamos brincar com isso aí, então. Então, vamos pegar o nosso caso inicial. Então, vamos pensar aqui na composição das rotações. Ó. Composição das rotações. Vamos pensar nisso. Se eu fizer, então, meu primeiro sistema, por simplicidade, ele é esse cara aqui, ó, x1, x2 e x3, tranquilo? E aí a gente aprendeu que eu vinha lá e fazia uma rotação, né? Vou fazer de vermelho sempre aqui para não confundir, em torno de x2, foi a minha primeira, tá vendo, ó? Então, eu fiz uma no sentido 90 graus aqui, horário, 90 graus, sentido horário. A gente viu que essa primeira rotação, a gente pode representá-la aí por uma matriz lambda 1, tá vendo? E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o meu sistema e vai levar ele da seguinte maneira, não fez só? Vou rotacionar, então o x2 vai continuar da mesma maneira, lá, x2, vou chamar ele de x2', só que o meu x1 vai aqui para cima, ó, x1 vem aqui para cima, x1, e o x3 vai vir para cá, né? Ó. Pronto. X3'. Foi isso que a gente fez. Mas e agora, professor? Então, a gente viu, deixa eu pegar aqui a folhinha, a gente viu que agora eu quero fazer uma rotação de 90, também 90 graus, em torno de x1. Só que agora o meu x1 ele está numa outra posição, então a gente tem que ter só um pouco de cuidado, tá vendo? Mas no sentido horário, aquela matriz representa. Eu vou mostrar para vocês isso. Eu vou fazer no nosso visual e mostrar que a gente fazer essa composição aí, uma após o outro, dessas matrizes, ela leva o sistema à forma que a gente vai visualizar. Então, ó, eu rodei no sentido horário aqui eu vou fazer então, ó, no sentido horário aqui, ó, também, 90 graus em torno de x1, que é a minha lambda 2, tá bom? Então, que a gente já calculou, a gente já sabe quem é ela. Então, eu vou fazer uma operação lambda 2, ó. Eu vou operar uma segunda rotação em torno de x1, só que agora é o meu x1', né? Que é o meu eixo. Então, eu vou fazer em torno dele. Quando eu faço isso, como é que vai acontecer? Eu vou chamar isso de x2', para ficar fácil. Então, ó, eu vou manter o x1 fixo, não é isso? Então, vai ficar, ó, x1 fixo, eu vou chamar ele de duas linhas. Vou fazer ele grandinho aqui para a gente não confundir. E agora o que vai acontecer? Eu vou rotacionar o x2, ó, 90 graus, ó. Então o x3' vai vir para o lugar do x2 e o x2 vai vir para o menos x3, tá vendo? Então eu vou ter aqui, ó, o x3 vai vir para cá, x3', tá vendo? E o x2 vai vir para cá, ó. Pronto, ficou meu x2, tranquilo? Ótimo. Então, preste atenção. O que é que a gente vai concluir disso aí, tá bom, gente? A gente está simplesmente dizendo, já de cara, que coisa fantástica, que existe algumas rotações, a gente vai fazer a conta agora para vocês verem, que dá exatamente essa carinha, e eu operar nesse sistema por lambda 1 e depois por lambda 2, tá bom? Então, existem algumas rotações que elas são composições de outras rotações. Então, essa rotação em particular, eu posso tentar fazer uma rotação direta, pegar meu sistema, tá vendo? Olha lá, ó. Posso pegar o meu x2 e já levar para x1, tá vendo? Ó. Pego o x1 e já levo para x3, e pego o x3 e levo para x2. É uma rotação. Fiz uma rotação maluquinha no meu sistema. Mas essa rotação ela pode ser vista como uma composição de outras rotações. Tá vendo? Essa aqui é a primeira ideia. E se vocês prestarem um pouco atenção, a gente está fazendo álgebra linear, tá bom? Só que com alguns elementos que são matriciais. Mas se vocês pararem para pensar, vocês vão lembrar lá de vetores, que a gente fazia algo parecido. Quando a gente pensava lá em uma decomposição de vetores, é algo parecido. Ou seja, eu tenho um espaço vetorial, que eu tenho alguns vetores que a gente chama de vetores da base, e a gente diz que qualquer vetor dentro do espaço vetorial pode ser escrito como os vetores da base.
E o que a gente está construindo aqui é algo semelhante, só que com uma carinha um pouquinho diferente, porque a gente está fazendo produto. Lá a gente fazia soma, tá vendo? Mas é só uma definição de como fazer as operações. Mas a ideia é a mesma, porque olha só, eu estou dizendo que existe alguns conjuntos de rotações que elas são, vamos dizer assim, únicas, vamos dizer assim. Você só consegue fazer, você não consegue construir ela a partir de outras operações. Mas existem algumas dentro do espaço que eu posso escrevê-la como composição. Isso vai ser uma ferramenta muito importante para a gente lá no curso de mecânica quântica. Por quê? Porque quando a gente estiver estudando lá alguns operadores observáveis, tá bom? Que eles vão trazer para a gente algumas ideias lá de simetria do sistema, e aí você vai ter lá algumas simetrias, né, que o seu sistema apresenta, e aí essas simetrias a gente pode representar, tá bom? Por matrizes de rotação, vamos colocar assim, para ficar simples, tá bom? Então, no final das contas, a gente vai poder representar a simetria do meu sistema por uma matrizinha, tá bom? Então, a gente pode pensar como sendo uma matriz de rotação do meu sistema. E aí, o que acontece? E aí você pode, né, construir algumas matrizes de rotação que elas são, vamos colocar entre aspas aí, tá bom? Independente linear. Vamos pensar dessa maneira para fazer uma ligação com álgebra linear, né? E aí, o que acontece? Você vai ter outras rotações que também deixam o seu sistema invariante, que na verdade elas são composições dessas rotações canônicas, tá bom? E aí essas rotações canônicas, que são as matrizinhas que representam determinadas rotações que você não consegue chegar nela através de outras rotações, a gente vai chamar lá de matrizes irredutíveis, tá bom? Então a gente pode pegar um sistema, tá bom? De uma matriz que representa uma determinada rotação, que pode ser uma composição de outras rotações, e reduzir essa matriz em termos de matrizes redutíveis. E essas matrizes irredutíveis, tá certo? Que representam lá algumas simetrias do seu sistema, elas formam um grupo, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe agora não, mas elas formam um grupo, tá? Então, você tem ali entidades físicas que a gente vai poder representar através dessas matrizes irredutíveis. Então, assim, é um assunto muito importante, tá bom? Então, por isso que é importante que vocês entendam que existem algumas rotações que são composições de outras, tá bom? E que eu vou fazer a conta aqui para um, vocês fazem para o outro, mas em geral, ó, como lambda 1 e lambda 2 são representações matriciais, eles não comutam. O que quer dizer o seguinte, quer dizer que lambda 1 vezes lambda 2, em geral, é diferente de lambda 2 e lambda 1, tá bom? Isso é muito importante. E por que eu estou falando, então, dessas matrizes irredutíveis, que são as configurações que você não consegue construir a partir da composição de outras rotações? Porque, quando a gente estiver lá trabalhando na mecânica quântica, essas matrizes irredutíveis, elas são, vamos dizer assim, de certa maneira, independentes. Tá bom? De certa maneira, elas são independentes uma das outras matrizes. E aí, a gente consegue cair no caso em que essas matrizes lambda 1 e lambda 2 comutam, que é um caso muito importante lá na mecânica quântica, que é a gente ter matrizes que comutam. Significa dizer lá na mecânica quântica que eu posso estudar, né, tanto, por exemplo, um operador lambda 1 como lambda 2 de maneira independente. Um não interfere na medida do outro. Tá? Isso aí são linguagens, enfim. Mas para a gente é isso, tá bom? E aí você tem uma grande vantagem de ter matrizes que comutam, ou seja, eu não vou me preocupar com a ordem em que eu tomo essa operação, tá bom? Então, as matrizes que elas não comutam, tá bom? Que elas não comutam, que uma, tá vendo? Interfere na outra. Quando você tomar esse produto, você vai achar coisas completamente diferentes. Esse é o nosso significado geométrico para essas matrizes. Então, se eu tomar lambda 1 vezes lambda 2, em geral vai dar diferente de lambda 2 vezes lambda 1. Tá bom? No entanto, quando a gente encontra as operações que elas são independentes entre elas, né?
que eu não consigo encontrar essas rotações, tá bom? A partir de outras, a gente vai mostrar, né, lá na parte de teoria do grupo, que as simetrias, por exemplo, que são representadas, né, por essas matrizes que são na forma irredutível, elas formam um grupo, então elas comutam, tá bom? Essa aqui vai ser a grande sacada. Então, bora lá. Então, vamos simplesmente mostrar agora que lambda 1, né? Lambda 2, então na ordem que eu fiz, então, ó, eu apliquei primeiro lambda 1, depois lambda 2, a gente tem que mostrar que esse produto de matrizes vai gerar essa configuração. Essa aqui vai ser agora o finalmente do nosso vídeo aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente utilizar a nossa notação, tá bom? Então, matematicamente, ó, então, vamos ver, matematicamente, nós tínhamos deduzido, né, que a transformação do meu sistema de coordenada de x para x', não era isso? Ó, que eu quero um x', era ela dada, então, por uma matriz de rotação 1 nas componentes x. Foi assim que a gente fez nos nossos vídeos passados. Olha os cards aí. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu quero agora conseguir transformar o meu sistema em lambda. Não foi isso? Ó? Apliquei um lambda 1 e levei para x'. Agora eu quero fazer uma segunda transformação de coordenada. Eu quero sair de x' para x duas linhas. Então, da mesma maneira, a gente pode construir aqui, ó, um x duas linhas, tá bom? Ó, de modo equivalente aí. Então, eu vou ter uma segunda operação que eu estou chamando de lambda 2, que vai aplicar em x', tá vendo? Então, ó, o que acontece? Eu tenho, na verdade, tá vendo? Ó, lambda 2, lambda 1, x. Então, existe uma matriz, tá vendo? Existe uma matriz de rotação correspondente a eu sair diretamente do sistema sem linha, né, o x, para o sistema duas linhas. Tá vendo? E essa matriz, que eu vou chamar de um lambda E aí, para ficar rápido para a gente, vou chamar ela de lambda E, ela é esse produto. E aí a gente simplesmente calcula, né? Lambda 2 por lambda 1. Então a gente vai lá calcular, ó, como é que fica. É 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0. A gente vai ter que fazer esse produtinho aí, ó. Produto por 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, que são as nossas matrizes que nós calculamos, tá bom? E aí, quanto é que dá isso aqui, ó? Vamos lá fazer, para a gente ver o que acontece. Quando a gente faz isso, como é que a gente resolvia? A gente pegava, né, fazer a caneta mais fina aqui. A gente pegava aqui a primeira linha e multiplicava pelas colunas, não é isso? Então, eu vou fazer isso. Essa aqui é a conta. A gente faz esse por esse, depois faz com os próximos, não é isso? A gente vai calcular um a um. Não pode esquecer. O que é que a gente faz? A gente soma, multiplica elemento por elemento e soma, não é isso? Então, 1 vezes 0, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes menos 1. Dá? Essa soma total dá 0. E aí, ó, a primeira linha com a primeira coluna vira o primeiro elemento da nova matriz. A primeira linha com a segunda coluna vira o segundo elemento da primeira linha. A primeira linha com a terceira coluna vira o terceiro elemento. Não era isso? Então, beleza. É isso que a gente vai fazer. Então, quanto é que dá o primeiro resultado aqui? A gente tem, vai dar 0. Então, 0. Então, vou fazer mais para cima aqui. A segunda linha também, ó. 1 com 0 dá 0. 0 mata todo mundo, 0. E a terceira linha dá 1. Olha que lindo. 1. Pronto. Segunda casa aqui, vamos fazer de maneira semelhante. Vou fazer de azul aqui, ó. Peguei esse cara, ó. Peguei esse cara e vou pegar essa primeira linha, tá vendo? Ó? Então, 0 com 0, 0 com 0, menos 1 com menos 1 dá 1. Segunda linha, primeira coluna, primeiro elemento da segunda linha, tranquilo? Então, dá 1.
Vamos lá, segunda linha com segunda coluna, vai dar o segundo elemento. Então, 0 com 0, mais 0 com 0, né? 0 com 0, menos 1 com 0 dá 0 também, então 0. E a mesma coisa com a terceira linha, vai para o terceiro elemento que também dá 0, beleza? Terceira linha, vamos pegar aqui de preto, para não confundir. Então, ó, preto. Vamos fazer aqui também, terceira linha com a primeira coluna. Então, vou ter 0 com 0, mais 1 com 0, mais 0 com 0. Dá 0. Tranquilo? Terceira linha com segunda coluna. Então, 0 vezes 0, 0. Aí, 1 vezes 1 dá 1, mais 0. Então, vai dar 1. Tá vendo? E, então, o último caso aqui dá 0. Então, a gente chegou nessa matrizinha aí de rotação. Tranquilo? Olha só. A gente pode dar uma coxambrada e a gente pode tentar ver esse cara aí em termos dos nossos cosseno diretor. Já vou fazer aqui, no caso, para aproveitar a folha. Então, ó, eu posso ver esse cara aqui, em termos dos cosseno diretor, como sendo cosseno, não era isso? Ó? De 90, cosseno de 90 que dá 0 e cosseno de 0 que dá 1. Só para a gente poder tentar enxergar a nossa representação final e comparar com o que a gente já fez. Aí o caso do 1 dá cosseno de 0, cosseno de 90 é equivalente, tá bom? Então aqui vai ser cosseno de 90, cosseno de 0, cosseno de 90. Pronto, agora a gente tem uma ferramenta poderosa para tentar avaliar o nosso sistema. Então olha só. Quem que é o nosso sistema original? Então, eu tenho, tá vendo? Ó, X. Então, o sistema original. Ó. Então, o nosso sistema original, eu tinha X1, X2, X3. E agora eu estou aplicando uma lambda que eu estou chamando de E. Tá vendo? Ó? E aí, como é que é a nossa lambda? Olha lá que coisa legal. Eu estou dizendo que a primeira linha a gente sabe que é o x1, então eu vou chamar x2 linha já, para ficar com a mesma notação. Eu quero ir para um x2 linha, o meu sistema novo. E aí, eu sei que o meu x1 linha, tá vendo? Ó? O meu x2 linha, ele faz 90 com o x1. Ele faz 90 com x2 e faz 0 com x3. Opa, ficou fácil. Então, eu sei que meu x1 linha, x2 linha, ele está na direção z. Então, matei aqui, ó. Então, ó, eu sei que vai aparecer aqui, ó. Só para a gente enxergar, tá bom, gente? Então, ó, esse aqui é meu x1, duas linhas. Vamos facilitar a ideia, tá vendo? Aí ele vai estar com 90 com x1 e com x2. Vamos para o próximo. O x2, duas linhas. Ah, ele faz 0 com x1. Então, já matou. Já sei para onde é que ele está. Então, ele faz 0. Então, ó, eu sei que o meu x2, duas linhas, está para cá. E vamos ver o meu x3, duas linhas. Ele faz 0 com o x2. Tá vendo? Então, ele vai estar para cá, ó. Beleza? Ah, então a gente mostra que o produto de lambda 2, né, por lambda 1, isso aqui é meu lambda 2 por lambda 1, então significa dizer que eu tomo primeiro a rotação lambda 1, depois a rotação lambda 2, tá certo? Ele leva a esse sistema. Vamos procurar aqui nas nossas notas, que a gente acabou de resolver. Então, um minutinho aqui para procurar, para a gente achar. Ah, achei aqui. Beleza. Então, vamos ver se deu certinho, ó. Então, eu tenho x1 aqui para cima, x2 para cá, x3. Olha lá o que nós fizemos, ó, no visual. Tá vendo, ó? X1 lá em cima, x2, x3. Mostrando para vocês que esse produto aqui, ó, então, cuidado, tá certo, ó? É na ordem, leva a essa operação. Tranquilo? Então, beleza. Então, a gente mata o nosso probleminha aí. E aí, a gente então conclui, né, a nossa videoaula mostrando para vocês o seguinte, que existe
rotações que podem ser composições de outro. E ela é muito importante, essa informação, quando a gente vem em mecânica quântica para estudar sistemas lá com as nossas simetrias. Porque as simetrias, né, o conjunto de todas as simetrias que tem matriz ali, no caso nosso, irredutíveis, formam um grupo e a gente vai cair no caso de operadores, né, que comutam, tá bom? Então é só uma informação para vocês. Então é isso aí, pessoal. Não deixa de dar o like aí no vídeo, tá certo? Se inscreve no canal, compartilha para ajudar a gente. E aí, até a próxima aula.